Bom dia, irmãos. Vamos concluir a nossa aula de número 4, Desejo Dominado, e estaremos tratando sobre, onde trata sobre o pecado da gula. Convido os irmãos a estar nos ouvindo por motivo do coronavírus aí assolando todo o mundo, que nós estaremos a nossa aula, vídeo aula, estarei concluindo essa lição para os irmãos, pelo decreto do governo, a qual nos proíbe de nos reunir na nossa igreja, né? Não podemos estar nos reunindo, formando grupos, mas nós podemos estar unidos em espírito. Por isso estarei gravando aqui a conclusão da nossa aula para os irmãos nesta manhã de domingo. Agradecido a Deus, mesmo pelo agravo da epidemia, né, no mundo, mas mesmo assim nós temos como nos comunicar, nós temos como estar unidos em espírito, no mesmo sentido de adorar a Deus e estarmos sempre adorando ao nosso Deus. Então, como nós estamos tratando sobre o desejo dominado do livro do pastor Genoan, a qual nós estamos estudando desde o começo do ano, e já estamos na lição de número 4, e finalizando hoje, tratando sobre o pecado da obesidade, ou da glutonaria, né, que é tratado como um pecado. Para isso nós vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, carta de Paulo à igreja, aos irmãos em Gálatas, capítulo 5, do verso 19 e o verso 20, que vai tratar sobre... Essa passagem está tratando sobre os desejos da carne, né, em relação à carne e ao espírito. Quais são os desejos da carne? E aí ele vai descrever vários desejos carnais, a qual isso está sobre a natureza do homem, a natureza pecaminosa do homem, que deve ser mortificada, ou que deve ser tirada da vida do cristão. E são os pecados. Aí ele vai, na decorrência do 21, do versículo 21 em diante, do 22 em diante, do 22, capítulo 22 e 23, ele vai estar tratando sobre os frutos do Espírito, a qual o homem cristão deve desenvolver na sua vida, para a glória ou a glorificação de Deus em nossas vidas. Então, no finalzinho do versículo 21, ele vai tratar, onde ele trata sobre a inveja, ele está tratando sobre a idolatria, feitiçaria, prostituição, lascívia, bebedice, dissensões e facções. O versículo 21 ele coloca como invejas, bebedices e glutonaria, e contra as coisas semelhantes a esta, a respeito das quais em vós declaro como já outrora. Então, o pecado da glutonaria. A lição 4 ela vai tratar sobre a obesidade. Sobre você ter o desejo desordenado de se alimentar, ou de comer, não de se alimentar, mas de comer desordenadamente. A obesidade, ela é uma consequência da pessoa a qual come desordenadamente. Ela procura alimentar o seu desejo e leva-se a um desgaste no estômago, no seu corpo, um desenvolvimento desordenado também, sendo consequência disso. E Paulo, ele trata aqui como um pecado. Ele trata como pecado por quê? Porque nós sabemos, em 1 Coríntios capítulo 6, vai nos mostrar que o nosso corpo, a qual isso nós temos, ou qual está em nós, faz parte de nós, ele não é nosso. Devemos estar tratando com zelo desse corpo, porque é uma coisa que pertence a Deus. Nosso corpo, ele está em nós, é nosso como um ser humano, onde habita a nossa alma, o nosso espírito e o Espírito de Deus. Então, por isso devemos estar tratando bem desse corpo. A nossa aula diz já para conclusão, vai dizer como refletindo o pecado da obesidade. Acima de tudo, devemos considerar que temos direito
não temos direito de usar e abusar do nosso corpo, pois ele é nossa propriedade. 1 Coríntios 6, do 12 a 20, vai dizer: o corpo é parte integrante de que somos e devemos ser disciplinados para a glória de Deus. 1 Coríntios 9, 25 a 27. Então, o nosso corpo é uma coisa que deve ser disciplinado para a glória de Deus, não para a nossa. Não fazermos ou satisfazermos a nossa vontade e o nosso desejo, mas sim para glorificar a Deus. Como eu coloquei para os irmãos, já falei, nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Ele é uma coisa que pertence a Deus. Devemos estar cuidando e zelando. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, o nosso objetivo, acima de tudo, é agradar ao Senhor. Portanto, independentemente do preço a ser pago, estaremos dispostos a lutar contra nós mesmos, para em tudo lhe sermos agradáveis. Como 2 Coríntios 5, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Muitas pessoas não conseguem vencer o pecado do sobrepeso, pecado do sobrepeso, porque não possui a motivação correta, que é a glória de Deus. Outras conseguem vencê-los, mas apenas trocando de pecado, diminuindo da glutonaria, deixam o domínio da glutonaria para cair no domínio da beleza estética ou da saúde, como um fim em si mesmo. Não devemos estar invertendo as coisas, colocando o pecado da glutonaria, mas o pecado da beleza. O corpo é a mesma coisa. O corpo, você vai ter a beleza, e se tem o pecado da glutonaria, vai desfazer ou degenerar o seu corpo, e não só degenerar o seu corpo, mas te maltratar também. A tua saúde, tudo vai envolver, a tua saúde, tudo do seu corpo estará envolvido por negligência sua, por não ter um domínio próprio de vencer o desejo desordenado de comer. Não é de se alimentar, é de comer. Alimentar é uma coisa, e comer desordenadamente é outra coisa, totalmente diferente. É você estar satisfeito e come só pelo prazer de comer, ou de estar comendo o que tem na sua mesa, o que tem na disposição. E nós precisamos estar cuidando do nosso corpo. Quando a comida, Gálatas 5:29 vai colocar como a glutonaria, como a comida ou qualquer outra coisa tem o poder de nos dominar, estamos vivendo aquém daquela posição gloriosa que ocupamos na criação de Deus. Pelo fato de termos a sua imagem, conforme Gênesis 1:26 e 9, verso 6, vai nos dizer que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Isso no caráter de Deus. Nós precisamos zelar por isso. Nós temos a imagem de Deus, não fisicamente. Deus não parece com Paulão careca, mas parece a nossa semelhança com Deus, devemos estar buscando espiritualmente na santidade com Deus. Não devemos estar levando vida pecaminosa perante o nosso Deus. Então nós temos uma posição de gloriosa na criação de Deus, pelo fato de termos a sua imagem, conforme Gênesis. Deus abomina quem despreza a sua imagem e despersonaliza a coroa da sua criação. Mateus 5:22 descreve bem claro quando os discípulos de Cristo foram chamados para negar a si mesmo, conforme Lucas 9:23. Quando chega ao ponto de depender de uma intervenção cirúrgica ou de outro artifício para controlar a obesidade, estou dizendo que fui vencido pelo desejo desordenado ou descontrolado que não há recurso em Deus para vencer o pecado. Enquanto sabemos que o comer desordenadamente, o desejo de comer desordenadamente, ele torna-se um pecado, porque você está ferindo a imagem de Deus, você está ferindo a Deus. E pecado não é só você transgredir a lei de Deus, mas tudo aquilo que vem contra
a Deus, que fere a imagem de Deus, é pecado. Então, Paulo coloca bem claro que a glutonaria, o desejo desenfreado de comer, é pecado e precisa ser eliminado do meio do povo de Deus. Muitas vezes a gente acha até bonito, acha graça, elogia a pessoa que senta na mesa e consegue devorar 3 pratos de refeição, 2 pratos de refeições, come desordenadamente. A gente sabe que o estômago humano ele não tem capacidade de colocar lá, vamos dizer aqui, de 3 a 4 quilos de alimento. Você pega 3 pratos de refeições e coloca dentro do seu estômago, a tendência dele é crescer. A tendência dele é de estar esticando. Aí, pouco mais você está com uma melancia debaixo da blusa, só vão perguntar se você está vindo da Ceasa, porque se a barriga está exagerada. E daí vai dar a consequência desse pecado, vai te trazer consequências drásticas, porque torna-se a obesidade. A pessoa obesa, acima do seu peso, seu corpo deformado, e isso vai contra a vontade de Deus. Podemos ver aqui, o Ginoan está colocando, que quando isso chega, ou quando você vai para uma mesa cirúrgica para fazer uma intervenção cirúrgica do seu corpo, é porque você está dizendo que não teve, e nem Deus tem poder para vencer, para te dar força para vencer o pecado. Quando você busca outros artifícios para a intervenção cirúrgica no seu corpo, porque você não teve força para controlar a obesidade. Eu estou dizendo que fui vencido pelo meu desejo desordenado e que não há recurso em Deus para vencer o pecado. Enquanto instruía os seus filhos no caminho da sabedoria, Salomão descreve o indevido dolo, ou simples, o indivíduo tolo ou simples, como uma pessoa incapaz de se dominar. Por isso trilha um caminho de morte, pois chegará ao ponto de ser completamente controlado pelo pecado. Aí vai dizer, em Provérbios 5:23, vai dizer, e lhe morrerá pela falta de disciplina e pelas muitas loucuras, perdido cambaleia. Esse verso é ilustrado perfeitamente em Tiago capítulo 1, do verso 14 e o verso 15, diz: a palavra seduz, vem de uma raiz que significa engano por meio de uma isca. O pecado ele sempre vai vir através ou pelo meio de um engano. E como bem claro, né, que se coloca, quando você vai pescar, você quer pegar um peixe com um anzol, você não coloca o anzol limpo, você coloca o anzol encoberto lá pela uma isca, seja ela qual for a isca, né? Às vezes você coloca um pedacinho de carne, um pedacinho de linguiça, um milho verde, uma coisa assim, aí você encobre o anzol para que o peixe não veja o anzol, pegue a isca, coma, e quando ele menos perceber, está fisgado, está preso pelo anzol. O pecado é tratado da mesma coisa, ele vem com cara de bom, de agradável, mas infelizmente quando você pensa que não, está preso por este pecado. Tiago traz bem isso, colocando como uma sedução. O pecado vem como uma sedução, ele nunca vem limpo e livre para lhe fisgar, ele sempre vem encoberto, tentando enganar a cada um de nós. Precisamos estar atentos. Como estamos tratando do pecado da obesidade, muitas vezes estamos com a nossa mesa farta, cheia de glodices, caímos para cima pelo nosso desejo desenfreado de comer, não de se alimentar, mas de comer, e acabamos caindo na cilada, na isca, e um pouco mais estamos fisgados do anzol do pecado da perdição, ou do pecado a qual Deus se refere, a gula, né? Que é tratado, como Paulo e Tiago estão tratando aqui, como um pecado perante o nosso Deus, porque além de uma transgressão, ela é uma ofensa
a Deus. Então nós vemos, irmãos, que o pecado da gula, assim como todo pecado, tem uma cura. O pecado ele é uma doença não hereditária, mas uma doença contagiosa que contagiou todo o ser humano. Não vamos dizer como a pandemia, mas o pecado é pior do que a pandemia, porque o pecado ele está em toda a criatura, em todo o ser humano está contaminado com o pecado. Mas existe o antídoto para o pecado. Nós temos bem claro aqui, nós podemos ver como enfrentar o pecado da obesidade. Nós temos como enfrentar isso cuidando de nós mesmos, do nosso corpo perante o nosso Deus, porque o nosso corpo ele é um instrumento que é de Deus, pertence a Deus e precisamos cuidar perfeitamente do nosso corpo. Não só do nosso corpo, mas da nossa mente, da nossa saúde, tanto a nossa saúde corporal, como a nossa saúde física, como a nossa saúde mental também deve estar sempre zelada por nós, por cada um de nós, por cada um dos indivíduos, e cuidar perfeitamente como Deus requer de cada um dos seus servos. Nós precisamos estar eliminando de nós a natureza pecaminosa. Paulo, ele pede isso aos irmãos. As cartas de Paulo, ele vai pedir que os irmãos estejam se policiando, buscando o entendimento correto da palavra de Deus, para que não estejam entrando em lascívia, ou quando colocam em lascívia é porque está sendo agarrado ao desejo, sendo dominado pelo desejo e caindo na cilada maligna para viver uma vida pecaminosa. Isso não convém ao servo de Deus, seja ele homem, adulto, jovem, criança ou idosos. Todos fazem parte da família de Deus. Então, enfrentando o pecado da obesidade, a gente tem que tratar o pecado como um pecado. Nós temos o segundo ponto aqui para nós vermos, como você pode tomar medidas espirituais práticas. Medida espirituais práticas para vencer o pecado. O primeiro ponto você vê esse pecado como um pecado. Muitas vezes a gente se engana na nossa mente, a gente deixa nos enganar, pensando que pecado ele tem classificação, ele tem dimensão de pecadinho ou pecadão. Não tem. Para Deus, pecado, ele tanto faz ser pecadinho como pecadão, que muitas vezes é para nós, para Deus não, tudo é pecado. Tudo é pecado para Deus. Foi ofensa a Deus, algo que ofendeu a imagem e o caráter de Deus, a santidade de Deus, isso torna-se pecado. E a gente tratando de pecado, sempre vai ter um xarope ou um antídoto para a solução do pecado. Tem um remédio e esse remédio precisamos buscá-lo. Então, primeiro, tomando medidas espirituais práticas. O primeiro é ver o pecado como sendo pecado, como sendo ofensa a Deus. Não existe esperança para as pessoas que não conseguem encontrar o seu pecado, não conseguem encarar o seu pecado. Temos uma tendência legalista de achar que não devemos nos preocupar com os pecados respeitáveis. Mas esse pensamento errado se desfaz quando lembramos a lista de Gálatas 5, 19 e 20, onde encontramos a incômoda presença da palavra glutonaria. Glutonaria é a qual nós estamos tratando, e Paulo trata com desejo carnal, e desejo carnal é pecado. Pecado é uma ofensa a Deus. Primeiro passo, portanto, no enfrentamento do problema, é reconhecer a transgressão, ou reconhecer a ofensa, arrepender-se, confessar e pedir perdão ao Senhor por esse ato de rebeldia. Devemos estar sempre nos reconhecendo
1 João 9, 1 João 1 e 9 vai dizer, se nós confessarmos nossos pecados, e pecado é transgressão, ofensa a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se ele é fiel e justo para nos perdoar, então nós precisamos recorrer a esse poderoso, que é para perdão da nossa negligência. E não só pedir perdão, sabemos que ele vai nos perdoar, mas não transgredir mais, né? A gente tem exemplos bem claros quando o próprio Jesus foi radical com as pessoas a qual ele evangelizou, a qual ele ensinou o caminho do céu, a como poderia ir, como poderia estar e transformar a sua vida. Jesus ele foi bem radical. Nós temos o exemplo da mulher adúltera lá, quando pegaram ela em adultério, né? Os homens o condenaram ela à morte e levaram à praça, onde Jesus estava, e interrogaram a Jesus para que Jesus autorizasse a apedrejamento daquela mulher. Jesus disse que tivesse pecado, tirasse a primeira pedra. Nós conhecemos a história, para chegar no final e a gente concluir mais rápido, é que Jesus, quando olhou para a mulher e perguntou pelos homens a qual o condenava, ele disse umas palavras bem duras para ela. Ele disse, olha, os que te condenaram, não tem mais ninguém, foram embora. Mas vais e não peque mais. Vais e não peque mais. A palavra é bem dura e corretiva, e isso não serviu só para aquela mulher. Serve para cada um de nós nos dias de hoje, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, se renova a cada amanhecer. Lembre-se disso. A palavra de Deus ela não esquece, ela não passa, ela permanece para sempre. Sempre vai ser a palavra de Deus. E se ela está sendo conduzida nesta manhã para que você ouça, para que você escute, seja bem claro, como o próprio Jesus na revelação de João diz, quem tem ouvido ouça o que diz a palavra de Deus. E se ela está dizendo que você deve pedir perdão, se arrepender e não pecar mais, temos que ser bem claro com a palavra de Deus. Conforme Gálatas 5, 19 a 20 vai nos traz aí com uma relação de desejo da carne, que são pecado para cada ser humano e é ofensa a Deus, ele também vai trazer os frutos do Espírito, que é o qual nós devemos estar desenvolvendo para uma vida santa ao nosso Deus. E com certeza, se desenvolvermos esses frutos, teremos uma vida de intimidade com Deus. A gente vai colocar que o primeiro passo, portanto, é enfrentar o pecado. Não se esconda atrás do pecado, tenha um enfrentamento do seu problema e reconheça as transgressões, arrependei-se-vos e confessais e pedir perdão ao Senhor da sua rebeldia. O segundo antes de iniciar um compromisso com Deus, porque para você renunciar, você precisa ter um compromisso com Deus. Você precisa ter essa decisão em si mesmo de fazer esse compromisso com Deus, de abandonar a sua vida ou seus desejos, quando tiver esse desejo, seja o primeiro a recriminar ou repudiar e colocar o fruto do Espírito em cima desse desejo para que o fruto venha desenvolver, não o desejo da carne. Então, é bem claro quando ele diz que antes de nós iniciarmos, ou antes do indivíduo iniciar um compromisso com Deus, no que diz respeito ao seu desejo de vencer o pecado, precisamos ler Lucas 14, 25 a 33. É uma passagem bem grande, mas podemos ver Lucas capítulo 14. Irmão que estiver com a sua Bíblia, pode pegar a Bíblia aí, dar uma lidazinha para ver o que está dizendo o livro que o pastor Ginuan colocou no livro aí, e a gente possa estar colocando também nas nossas mentes o entendimento da palavra, a palavra de Deus, né?
Lucas 14, 25, ele é bem claro quando diz: uma grande multidão o acompanhava. E ele voltando lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filho e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Você está vendo a renúncia que a gente tem que encarar, a gente tem que fazer de nós mesmos. Jesus, ele é bem claro aqui quando ele está na convocação dos seus discípulos, ele é bem duro com as suas palavras, diz: olha, para servir a Cristo, ou para ser aprovado por Cristo, por Jesus, você precisa renunciar a pai, mãe, filho, mulher e até mesmo a sua vida você tem que renunciar. Veja como é duro você ter um compromisso com Deus. Se você quer ter esse compromisso, pare e analise quão sacrificoso vai ser para você. E aí, muitas vezes, a gente se engana em pensar que eu vou servir a Cristo porque é uma vida fácil, uma vida tranquila, eu não tenho que pagar nada, porque Cristo já pagou. Ele pagou sim, pagou pela minha salvação, pagou pela sua salvação, mas Ele quer que você renuncie muitas coisas, até mesmo a sua vida. Muitas vezes uma vida de regalia, uma vida de comodidade que você tem que desfazer-se dela. Se você quer ser agradável a Deus, ou se você quer ser aprovado por Deus. Veja o que ele diz em Lucas, capítulo 14, verso 25, que se você não está apto a aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, veja aí, como é bem duro, e os irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida você tem que abandonar. O aborrecer aqui, irmãos, não é você ter ódio, você ter raiva da sua família. O aborrecer, a palavra aqui, é você renegar. Renegar não é dizer que você vai abandonar a sua família. Você pode cuidar da sua família, mas em primeiro lugar você tem que colocar Cristo Jesus, o Deus verdadeiro, na sua vida. Depois todas as coisas, como o próprio Jesus disse, todas as coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar, seja fiel, verdadeiro a Deus. Aborreça todo o mal e siga o caminho de Deus, que você vai estar tendo uma intimidade com o próprio Deus. Eu sempre coloco para os irmãos que Cristo, ele sempre foi radical com as suas palavras, os seus ensinamentos. Por quê? Porque ele queria um povo, ele quer um povo, ele quer um povo reservado ou escolhido para servir a ele, servir a Deus. Devemos estar tendo esse compromisso. Então, se você vai ter um compromisso com Deus, se você decide ter um compromisso com Deus, tenha esse compromisso verdadeiro. E saiba que as palavras de Jesus, elas são bem duras, bem radicais para aqueles que querem ter um compromisso com Deus. Abandone tudo que não agrada a Deus e busque a servir a Deus. O primeiro ponto como estamos tratando do pecado da gula, em relação ao pecado da gula, comer desordenadamente, o primeiro ponto é você, antes de chegar à mesa, ore, pedindo ao Senhor força para obedecer. Se você fez um compromisso, peça a Deus força para obedecer esse compromisso, antes de chegar à mesa. Se possível, decida o que e quanto você vai comer antes de sentar na mesa para a sua refeição. Bem claro, irmãos, você tem que decidir o que você vai comer e quanto você vai comer para alimentar o seu corpo. Lembre que tudo que passar da sua alimentação, você come, já está satisfeito, mas pelo seu desejo você quer comer mais. E isso quando torna-se pecado perante o nosso Deus. Peça, se você não tem força, como já pediu a Deus, peça também ajuda a alguém próximo para lhe lembrar do seu propósito, do propósito ao qual você fez com Deus, de vencer o desejo do pecado. Pode ter uma mesa cheia de gulodice, cheia de comida, mas você busque força em vencer esse pecado.
Evite andar no lugar. Quarto ponto, evite andar no limite da tentação. Determinadas situações ou ambientes são propícios à queda. Passe bem longe deles. Propício. Aqui vamos dizer, vamos colocar que você tenha queda por alguma coisa. E como a gente está tratando sobre pecado, muitas vezes você tem queda sexualmente, desejo sexualmente, e desejo é pecado. Desejo é pecado, e a gente tem que ter cuidado também só com isso. A gente está falando do pecado da gula, comida, alimentação do seu corpo, mas tem muitos que vivem na obesidade pecaminosa, se satisfazendo aí, ou dos seus desejos, a qual está na lista de Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 e o 20, que trata sobre os desejos carnais, e está tudo lá, sexualidade, inveja, glutonaria, bebedice, festanças e coisas mais assim, que causa ou satisfaz momentaneamente, mas as consequências elas sempre vêm depois. O pecado no momento ele sempre é agradável à carne, sempre é agradável aos olhos do homem, mas as consequências posterior é que agrava e é como um câncer, que começa a destruir as células, pouco mais estão destruindo os órgãos, os ossos e os seus órgãos no seu corpo, e daí leva a falência mútua, e todo o seu corpo padece por consequência de um ato pecaminoso. Então vamos ter cuidado. Então são esses 4 pontos a qual você deve, ou nós devemos ter cuidado quando firmarmos um compromisso com o nosso Deus. Comprometa-se com o Senhor. O início de cada ano a gente faz não vamos dizer um decreto, mas um compromisso, né? Muitas vezes a gente quer ler a Bíblia por completa, a gente quer ler a Bíblia e mais alguns livros e fazer tantas outras coisas. Você planeja tantas outras coisas no início do ano para concluir no ano, mas quando dá antes do meio do ano, antes de 6 meses, você já está mais desanimado, está mais para baixo de que rabo de ovelha, cauda de ovelha, ou rabo de ovelha mesmo, que só tende para baixo. E daí, muitas vezes, a nossa vida espiritual está desse jeito. A gente faz compromisso com Deus e esquece que compromisso com Deus ele deve ser honrado. Não só com Deus, mas com todas as pessoas a qual nós firmamos compromisso, devemos fazer e honrar com nossos compromissos. Mateus, capítulo 5, verso 37, ele é bem claro quando Jesus tratando do ensinamento da sua palavra, do seu ministério com os discípulos e com a multidão, ele vai dizer que a palavra do homem ela deve ser sim, sim, não, não, não. O que passar disso vem do maligno, né? Então, no início de cada temporada, de ano ou temporada, da elaboração de resoluções. Ultimamente, muitos se comprometem em perder peso, pois sabem que essa é uma providência necessária. A pessoa que teme ao Senhor é reconhecida pela sua fidelidade aos compromissos assumidos. Devemos ser pessoas de sim, sim e não, não, conforme Mateus, capítulo 5, verso 37, a qual eu recitei para os irmãos. Neste caso, para vencer a luta contra o pecado da obesidade, o cristão deveria entrar em aliança com Deus, fazendo um compromisso de dominar a si mesmo, apesar da fartura que muitas vezes é posta às nossas mesas. O controle alimentar de Daniel, no capítulo 1, verso 8, poderia servir de inspiração para o povo de Deus. Daniel, a gente sabe da história de Daniel, que eles, não só dele, mas os outros 3 jovens, juntamente com Daniel, foram levados ao cativo de Judá para a Babilônia, pelo rei assírio. E quando eles foram levados, eles já eram jovens formosos perante os olhos daqueles homens, e eram jovens sábios. Tão sábios que rejeitaram as iguarias do rei, a qual eram servidas no palácio, né?
E isso serve de motivação para cada um de nós, que você vê que não é de toda a iguaria que vai nos fazer ou nos fortalecer vida, nos dar vida espiritual. A vida espiritual de Daniel era outra. O alimento espiritual de Daniel era outro. Ele se alimentava 3 vezes ao dia e nós sabemos como ele se alimentava 3 vezes ao dia com uma refeição perfeita de Deus. Se levantava, abria a janela para o Oriente e orava ao Senhor. Isso deve ser o nosso compromisso com Deus. E pedir força a este Deus, como Daniel 8. O quarto ponto, irmãos, é para você eliminar ou se fortalecer, ter uma vida fortalecida espiritualmente para vencer o pecado da glutonaria ou da gulodice e não se tornar um obeso. Quando a gente fala de obesidade, é alimento do nosso corpo e torna-se uma pessoa obesa, um corpo deformado, começando pela sua barriga, né, a qual você está jogando o alimento dentro e ela está se deformando. Porque o nosso corpo ele tem estrutura para certa quantidade de alimento. Se você coloca mais, ele vai se tornar com um defeito, ele vai se tornar defeituoso, o seu corpo, né, deformado. E isso, levando para as escrituras, ele vai se tornar um pecado contra o nosso Deus, pois você está desgastando ou deformando uma coisa que é sua e não é sua, é de Deus. Ele pertence porque é o seu corpo, mas é uma coisa, é um corpo que deve ser oferecido em sacrifício ao nosso Deus, né? Tanto o nosso corpo como a nossa mente. Você vê lá Paulo instruindo, ensinando aos irmãos lá de Roma, em Romanos capítulo 12, ele vai dizer que o nosso culto racional a Deus, racional a nossa mente. Você deve estar com a sua mente pura perante o nosso Deus. É o nosso corpo e a nossa mente, que é o nosso culto racional a Deus. Então, para estarmos tomando esse xarope diariamente, para combater o desejo desenfreado da glutonaria, precisamos estar nos alimentando de outra coisa. Quarto ponto é uma dose da palavra de Deus. E essa dose, ela começa você discipline-se para tomar a dose regular, ou regularmente e diariamente da palavra, a fim de alimentar o seu pensamento em direção ao que é bom e agradável a Deus. Então você deve estar buscando o conhecimento de Deus, se alimentando da palavra de Deus, porque quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós colocamos em nós a palavra de Deus, ela vai fluir, não vai deixar que o desejo pecaminoso ele venha brotar em nossa mente, em nossos corações e na nossa mente. Nós precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus, porque isso é agradável a Deus. Siga a seguinte prescrição: escreva os versos a seguir em pequenos cartões para que você possa ter sempre na mão durante os próximos 30 dias, um mês. 30 dias, leia, medite desta maneira. Primeiro ponto. Ao acordar, você vai ler 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. O que diz 1 Coríntios 10, verso 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façamos qualquer outra coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus. Este verso deve também ser colocado na porta da geladeira e no local da mesa onde você vai fazer as suas refeições. Deve estar bem claro na sua mente para que você não quebre o compromisso a qual você firmou com Deus, de vencer o desejo desordenado de comer. Então, precisa ter. Segundo ponto, antes do café da manhã. Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, quando Paulo ensinando aos irmãos lá de Corinto, ele vai dizer, mas esmurro-me o corpo e reduzo a escravidão.
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, Paulo, ele pregava, ele ensinava a outros e buscava mortificar a sua natureza pecaminosa para que ele não fosse pego de surpresa ou desclassificado perante a obra de Deus. Paulo, sendo um homem do jeito que era, da maneira que era, como nós conhecemos toda a história, as cartas de Paulo, um homem que viveu, depois da sua conversão, viveu somente para a obra de Deus, somente para agradar a Deus, e teve pessoas que duvidaram do seu ministério. Mesmo assim, Paulo ensinou e ensina ainda hoje, através da sua palavra, que devemos esbofetear o nosso corpo, fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos, para que dê vazão os frutos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele não venha gemer dentro de nós, perecer dentro de nós, mas que ele esteja sempre florescendo e frutificando através do nosso corpo e da nossa vida, para o louvor de Deus. Terceiro, também em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, vai nos dar também uma demonstração e um ensinamento, para que nós venhamos vencer o desejo de comer desordenadamente. Coloca-se antes do jantar. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo aqui, acaso você não sabe que o seu corpo hoje é o templo do Espírito Santo? Como faz coisa para destruir o corpo, a qual é teu, mas não é teu, não é de vocês mesmos, não é teu mesmo o corpo, mas sim que pertence a Deus. Por que devemos cuidar do nosso corpo? Porque é o templo do Espírito Santo, a qual nós recebemos através de Cristo Jesus, recebemos de Deus através de Cristo Jesus. Ele habita em nós, por isso devemos cuidar do nosso corpo. Paulo ele é bem claro quando diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário ou o templo do Espírito Santo de Deus, que está em vós? Essa palavra que está em vós é bem claro quando primeiro Pedro também ensinando aos irmãos, a sua primeira carta, capítulo 1, ele vai dizer lá que acaso vocês não têm o Espírito Santo de Deus, se é que há o Espírito Santo de Deus em vós, deve-se cuidar do seu corpo, porque é o Espírito Santo de Deus. Agora, acaso você tenha. Por isso é bem claro quando Paulo coloca em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, que o homem deve examinar a si mesmo. Da mesma forma hoje, você ou eu, ou nós devemos examinar cada um de nós mesmos e saber, porque nós temos consciência de quando nós erramos ou pecamos contra Deus. Bem claro, também Pedro vai dizer que você deve confessar os seus pecados e Cristo ele tem poder para te perdoar. Mas você deve confessar o seu pecado. Então nós temos a consciência que pecamos, nós temos a consciência que erramos perante Deus, nós temos a consciência que ofendemos a Deus, não só em quebrar as suas leis, a lei de Deus, mas em ofender a Deus quando torna-se pecado. E sendo pecado, nós temos a nossa consciência, nós temos consciência que pecamos, nós temos consciência que erramos perante o nosso Deus. É pecar. Tem uma passagem bem clássica, e a gente tem conhecimento porque o irmão Wilson bate muito nessa parte, que é do filho pródigo. Ele reconheceu que tinha pecado contra Deus, contra o Pai e contra Deus. Muitas vezes a gente não quer reconhecer. Muitas vezes a gente peca contra os nossos irmãos, contra os nossos entes queridos e contra o nosso Deus e não reconhecemos. Você tem a consciência que pecou, mas você não quer reconhecer que pecou. Então devemos ter esse reconhecimento. E conforme 1 Coríntios 6,9, o nosso corpo nós devemos zelar, devemos cuidar, porque ele é o templo do Espírito Santo. E antes de dormir, Mateus 5,37, a qual eu já recitei para os irmãos,
Lembre do compromisso ao qual você fez com Cristo. Lembre que você tem que renegar muitas coisas. Lembre que você faz parte de um compromisso. Você fez um compromisso com Deus para abandonar o desejo desenfreado de comer, de se alimentar. Lembre-se que esse compromisso ele deve ser cumprido. Por isso, Mateus 5:27, quando Cristo, nas suas palavras, diz que você tem que ser um homem de uma só palavra. Se você fez um compromisso, busque honrar esse compromisso. Diz, antes de dormir, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso